Segue repercutindo isso agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, o Carlos Gustavo Poggio. Professor, mais uma vez, muito obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Bem-vindo. Bom dia, Muriel, Stephanie, quem nos assiste pela CNN. Prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Professor, a gente vive num sistema de presidencialismo, né? Então, para algumas pessoas que não estão acostumadas com o parlamentarismo, gostaria que o senhor explicasse se esse processo que a gente está acompanhando agora com o Boris Johnson é algo comum, a renúncia de primeiros ministros. Porque se a gente for lembrar, Theresa May, ela renunciou em 2019, o David Cameron renunciou também em 2016. Isso tem acontecido constantemente, as renúncias acontecem de forma constante, pelo menos lá no parlamentarismo britânico. Isso é algo comum, natural para eles? Olha, Muriel, uma das vantagens, do sistema parlamentarista é que ele acomoda melhor esses momentos de crise, Momentos de crise em sistemas presidencialistas, eles são muito mais agudos porque têm que ser resolvidos através do impeachment do presidente. Então, é uma mudança muito mais complicada. A mudança dentro do sistema parlamentarista ela é normal, porque, veja, o que acontece é que o mandato do primeiro-ministro, na verdade, é o mandato do partido, não pertence a ele, primeiro-ministro. Ele é o líder do partido e, portanto, ele comanda aquele partido que tem maior votação dentro do parlamento. Se ele perde a confiança dos seus pares, se ele perde a confiança do seu partido, ele simplesmente é substituído por outro líder, Então, esse sistema parlamentarista britânico, a questão não é se é normal ou se é normal. Em momentos de crise, como o que nós estamos vivendo, a gente começa a ver essas trocas com mais frequência. Você disse muito bem. Tivemos uma sequência de 3 primeiros ministros conservadores que renunciaram após muitas dificuldades políticas. O David Cameron em 16, depois a Theresa May e agora o Boris Johnson. Isso indica por que essas renúncias em sequência? Porque o Reino Unido, desde do plebiscito do Brexit, que foi em 2016, vive um período de turbulência, Turbulência política, turbulência econômica, isso agravado depois com a questão do Covid, agora questões que o mundo inteiro está sentindo, como inflação e outros problemas econômicos. Então, em momentos de crise, esses sistemas parlamentaristas, eles acabam acomodando melhor essas trocas políticas. É isso que nós estamos vendo nesse momento acontecer no Reino Unido. O que houve no caso do Boris Johnson em particular foi algo inédito na longa história democrática da política britânica, que foi a renúncia em massa de pessoas do gabinete dele, Chegou a um número nunca antes visto na história do Reino Unido. Se não me engano, cerca de 50 membros do gabinete do Boris Johnson, entre ministros e pessoas de segundo escalão, renunciaram fortemente pedindo que o Boris Johnson também renunciasse, Então, é claro, há as questões de ordem pessoal do Boris Johnson, os escândalos, assédio sexual de funcionários, etc., mas isso não é totalmente determinante. Há também aí um cálculo político, Os líderes estão fazendo um cálculo político, os líderes conservadores especialmente, porque eles entendem que o partido está sendo prejudicado e eles estão mirando nas próximas eleições. O Boris Johnson, há cerca de um ano atrás, tinha cerca de 40% de aprovação. Logo no começo da pandemia, ele chegou a ter 60% de aprovação, porque houve a percepção de que o Reino Unido foi muito bem na questão das vacinas do coronavírus, e hoje a aprovação dele é cerca abaixo de 30%, 20 e poucos por cento. Então, claro que isso também é algo que entra no cálculo. Fosse o Boris Johnson um político muito popular, provavelmente nós não teríamos este mesmo desfecho. Então, temos que também pesar essas questões pontuais, individuais do Boris Johnson, esses escândalos que atingem ele do ponto de vista pessoal, com a questão mais ampla das dificuldades políticas pelas quais o país está passando. Obrigada. Nós conversamos com Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor o que acontece, com uma certa frequência lá no Reino Unido. Mais uma vez, um primeiro-ministro deixando o cargo. Obrigada, professor, pela sua presença aqui no CNN Novo Dia. Obrigado, prazer, bom dia a todos.